Números capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Enquanto você encontra, eu quero agradecer a toda a diretoria da IBD pela oportunidade, pelo convite. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. E é bom, né, irmãos? Como o pastor já disse, nós fazemos parte desse projeto, né, que é a IBD, porque muitas vezes nós chegamos aqui, nós ouvimos Deus falar, né? Quando a cada estudo, porque muitas vezes no culto a gente não tem oportunidade de estar levantando a mão, de estar participando, de estar tirando as nossas dúvidas, e a IBD é muito importante por isso, né, irmãos? Porque a gente chega aqui, a gente consegue ouvir com mais facilidade, entender com mais facilidade aquilo que está sendo nos ensinado. Então, que você que não faz parte, que você tenha nessa noite ânimo para estar adorando ao Senhor juntamente conosco e aprendendo mais da palavra do Senhor. Todos encontraram, irmãos? Amém. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará terra que mana leite e mel. Irmãos, pode estar se assentando. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, esse texto que eu li vai relatar um momento a qual o povo de Israel ele se encontra de frente com a terra prometida. E eles tinham acabado de espiar a terra, então existem alguns acontecimentos ali. Mas todos nós bem sabemos que durante a peregrinação do povo no deserto, nós vemos que Deus ele chamou esse povo, Deus ele escolheu esse povo, e nós bem conhecemos a palavra e sabemos que o povo estava cativo no Egito. E agora Deus levanta Moisés para ir lá libertar o povo. Deus levanta Moisés para agora arrancar o povo de dentro do Egito, através do poder de Deus, e todos nós conhecemos a história. Então a Bíblia vai dizer que Moisés ele vai ao Egito, Deus faz grandes milagres, arranca o povo de lá, e agora a Bíblia vai começar a falar sobre a peregrinação desse povo no meio do deserto. Agora, esse povo que estava cativo no Egito, esse povo que estava sendo escravizado no Egito, agora depois da travessia do Mar Vermelho, eles agora vão começar a peregrinar pelo deserto, a caminho de Canaã, a caminho da terra que Deus tinha prometido, a caminho do lugar aonde Deus tinha dito que daria a eles. E agora nós bem sabemos que esse povo, ele agora no deserto, eles precisam aprender a como se comportar, porque o Deus que aparece para Moisés é um Deus diferente dos deuses que eram cultuados dentro do Egito. E eles clamam ao Senhor, e a Bíblia vai dizer que por causa do clamor deles, Deus vira para Moisés e fala: olha, eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou resgatar eles. Então agora, durante a caminhada do deserto, esse povo vai precisar aprender com o Senhor. E nós vamos ver no livro do Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio,
Deus ele vai instituir as leis. Deus vai falar sobre tudo aquilo que o povo poderia fazer e tudo que o povo não poderia fazer diante da presença do Senhor. Porque eu já disse, era um povo que ainda não conhecia profundamente ao Senhor. Então agora Deus ele precisa dar ensinamentos a esse povo. Deus ele vai instituir o sacerdócio no deserto. Deus vai instituir o tabernáculo no deserto. E tudo isso apontando para Cristo, para o sacrifício de Cristo, porque todos que pecavam precisavam levar animais para serem mortos, para que os seus pecados fossem perdoados. E Deus vai moldando aquele povo, Deus vai ensinando aquele povo, Deus vai mostrando para eles aquilo que agradava ao coração do Senhor e aquilo que desagradava ao Senhor. Deus dá várias leis e Deus fala sobre pessoas impuras que não poderiam viver no meio do arraial. Deus vai falar sobre comportamentos entre um e o outro, de forma que eles deveriam se respeitar. E Deus ele vai falar várias coisas, vários ensinamentos e vários direcionamentos ao povo. E agora nós compreendemos que esse povo está em uma caminhada, e depois de certo tempo eles vão começar, por muitas das vezes, reclamar e murmurar daquilo que acontecia ali durante o deserto. Porque uma realidade é que Deus chamou eles, mas Deus não disse para eles que seria fácil chegar até a promessa. Deus chamou eles, mas Deus não garantiu para eles que a caminhada seria fácil. Deus chamou o povo, Deus escolheu o povo, Deus libertou o povo do Egito, mas Ele em momento nenhum disse que o povo não ia passar por dificuldades. E muitas das vezes, quando nós olhamos para os textos e vemos o povo reclamando, e vemos o povo murmurando, nós vamos compreender que por um pouco de tempo até faltou algumas coisas, porque na verdade Deus ele não vira para o povo e dá tudo que o povo quer. Deus ele dá tudo que eles precisam, e no momento certo e na hora certa, porque nós vamos ver momentos a qual o povo ele está com sede, e não é no exato momento que Deus manda água. E eles vão reclamar, eles vão falar: olha, nós estamos no deserto passando sede. Existem momentos que eles vão sentir fome, e eles vão dizer: olha, Deus arrancou a gente do Egito e trouxe a gente para cá, e agora a gente está sentindo fome. O texto não vai dizer que eles não sentiram fome ou que eles não sentiram sede. Eles chegaram a sentir sim. Eles sofreram com o calor do deserto, eles sofreram com a fome no deserto, eles sofreram com a falta de água no deserto. Mas quando Deus olhava do céu e falava: é a hora de mandar, Deus mandava água para eles. Quando Deus olhava do céu e falava: é a hora de mandar o alimento, Deus provisionava o maná para eles. Então o Senhor, Ele sempre age no momento certo na vida desse povo. Agora a Bíblia vai dizer, no capítulo 11 de Números, que o povo, em uma dessas murmurações, no capítulo 11, no versículo 4, a Bíblia vai dizer: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Nós precisamos entender uma coisa, que quando o povo estava no deserto, guarde isso, o povo era guiado por uma nuvem. Diz a Bíblia que a nuvem pousava sobre o tabernáculo, e quando ela pousava sobre o tabernáculo, queria dizer que o povo precisava ficar parado ali. Quando a nuvem parava sobre o tabernáculo, Deus estava dizendo que o povo precisava ficar parado naquela região. E diz a Bíblia que quando Deus queria direcionar o povo mais à frente, a nuvem ia caminhando na frente. E então eles desmontavam o tabernáculo, começavam a caminhar, e quando a nuvem parava de novo, eles paravam. Então Deus ele sempre foi a direção do povo. Deus ele sempre guiou o povo no meio do deserto. Quando era para parar, Deus mandava parar. Quando era para caminhar, Deus mandava caminhar. Quando era para eles ficarem por um tempo em um lugar, eles ficavam. Mas quando a nuvem ia adiante, guiando eles, eles iam caminhando atrás da nuvem. Guarde isso, porque depois nós voltaremos nesse texto. Porque
Guarde no seu coração que Deus, Ele guiava o povo. Quando era para parar, eles paravam. Mas quando era para prosseguir, eles prosseguiam. Agora, a Bíblia vai dizer no versículo 4 do capítulo 11, que o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E disse: quem nos dará carne a comer? Que vulgo é esse? Era um povo misturado que estava andando juntamente com o povo ali. Porque quando eles saem do Egito, eles não saem sozinhos. Eles estão peregrinando sobre o deserto. E existe um outro povo que está no meio deles. Um povo que não era de sangue israelita, mas estava caminhando com eles. E agora a Bíblia vai dizer que esse povo vai virar para o povo e vai começar a influenciar eles a murmurar contra o Senhor. Agora esse povo que estava misturado no meio deles vai começar a influenciar eles a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Agora esse povo que está no meio deles começa um a falar para o outro, para cada israelita: olha, Deus tirou vocês de lá do Egito para morrer aqui. Deus arrancou vocês de lá do poder de Faraó para passar fome no deserto. E a Bíblia é bem clara em dizer que é esse povo que começa a influenciar os israelitas a darem as costas para o Senhor e a murmurar pela provisão que Deus enviava no deserto. E aqui eu entendo uma coisa, que nós muitas vezes não podemos dar ouvidos a pessoas que estão muitas vezes ao nosso lado, mas que não têm palavra e orientação de Deus para nos dar. Muitas vezes nós não podemos dar ouvidos a pessoas que até estão caminhando conosco, mas o conselho dessas pessoas não são conselhos que vão nos levar à eternidade. Existem pessoas que podem estar até no nosso meio. Existem pessoas que podem estar até convivendo conosco, mas Deus está dizendo: nós precisamos apurar os nossos ouvidos para saber quem nós ouvimos e quem não ouvimos. Porque talvez alguma pessoa, sem a intenção, ela nos afasta dos caminhos do Senhor. Talvez uma pessoa, talvez que seja da nossa família, ou talvez que seja o nosso amigo muito próximo, e a gente fala: eu amo essa pessoa, mas talvez aquilo que sai da boca dessa pessoa perverte o nosso coração. E Deus está dizendo: olha, cuidado com as pessoas que você ouve, porque nem todos têm o espírito que nós temos. Agora esse povo começa a influenciar o povo de Israel a fazer aquilo que é errado. A Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. E a Bíblia também vai dizer que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é que o salmista está dizendo? Olha, nós como igreja do Senhor, como servos de Cristo, nós precisamos selecionar as pessoas que vão andar do nosso lado, porque senão pode chegar um momento que essas pessoas nos afastam da vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos anunciar a palavra àqueles que precisam, mas não podemos dar ouvidos àqueles que não querem nos ver na presença do Senhor. Porque muitas pessoas são até boas para nós, mas talvez as atitudes dela, talvez se a gente não tiver a nossa fé firmada em Cristo, a gente vai olhar para as atitudes erradas delas e daqui a pouco a gente está fazendo igual. E Jesus está dizendo para nós através dessa palavra: olha, entenda que Deus, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te separou para que você seja diferente no meio desse mundo. E para que você tenha uma palavra de Deus para anunciar a essas pessoas. E que você não seja como o povo de Israel, que ouve o povo falar e eles andam segundo a palavra que o povo fala. Mas que sejamos referências no meio desse mundo. Que sejamos diferentes por onde a gente passa. E que não sejam as pessoas a nos influenciar, mas que sejamos nós a influenciar eles e a ganhar eles para Cristo. Que sejamos nós aqueles que se levantarão e anunciarão uma palavra de verdades para Ele, para a honra e glória do nome do Senhor. Porque nós entendemos que como igreja do Senhor, nós temos a presença do Senhor sobre a nossa história, nós temos a presença do Senhor sobre a nossa vida, e nós compreendemos que existe um chamado sobre nós.
A Bíblia também vai dizer acerca da influência em Mateus capítulo 27, quando Mateus capítulo 27, verso 20, a Bíblia vai dizer que quando estão para crucificar Jesus, quando levam Jesus até Pilatos, eles vão agora fazer o julgamento de Jesus. Mas agora a Bíblia vai dizer, olha o que o texto diz: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Não é que na verdade o povo queria gritar que era para Jesus ser crucificado. Diz a Bíblia que os sumos sacerdotes, eles começam a andar no meio do povo, influenciando o povo e dizendo: olha, grita que é para crucificar Jesus, grita que é para crucificar ele e soltar Barrabás. E aqui nós entendemos mais um texto a qual a palavra do Senhor vai dizer que se nós dermos ouvidos a pessoas que não têm mensagens do alto para nos dar, nós podemos nos corromper. Agora a Bíblia vai dizer que o povo, ele nessa caminhada, eles vão chegar agora até, eles estão caminhando, e a Bíblia vai dizer no capítulo 11 e no versículo 27, a Bíblia vai dizer: então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. O que é que agora acontece no meio do povo? O povo estava por muitas vezes murmurando contra o Senhor. E agora chega um momento a qual Moisés ele vai se irar, ele vai clamar ao Senhor e falar: Senhor, eu não sou pai desse povo. Senhor, não fui eu mesmo que decidi ir no Egito resgatar esse povo. Foi o Senhor que me escolheu e que me levou lá. Agora, a Bíblia vai dizer que quando o povo está reunido, agora Deus ele vai virar para Moisés e vai falar: olha Moisés, já que você está cansado, você está sobrecarregado, eu vou separar 70 pessoas para te ajudar no seu ministério, para te ajudar na caminhada. Só que agora a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apodera sobre esses 70. O Espírito do Senhor enche esses 70 homens. E agora a Bíblia vai dizer no versículo 28, e Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu Moisés, proibi-lo. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. A Bíblia vai dizer que agora 2 homens no meio do arraial se levantam e começam a profetizar. Agora 2 homens, eles se levantam no meio do arraial e eles começam a anunciar as palavras do Senhor de forma profética. Porque o Espírito do Senhor se apodera deles. O Espírito do Senhor enche eles. Agora eles vão começar a profetizar. Só que a Bíblia vai dizer que nesse mesmo texto haviam pessoas murmurando. Haviam pessoas reclamando do alimento e da água que Deus enviava no deserto. Mas entenda uma coisa, que no mesmo momento que existem pessoas murmurando, existem esses 2 homens que se levantam como profetas no meio do povo. Enquanto esse povo está murmurando, existem 2 homens que decidem no seu coração não ir pelo mesmo caminho que esse povo estava indo, e agora eles decidem dar vazão ao Espírito do Senhor, de forma que o Espírito do Senhor enche eles, e eles começam a profetizar no meio do arraial. Agora, a Bíblia vai dizer que chegam até Moisés e falam: olha, esses 2 homens estão profetizando no meio do povo. E Moisés agora vai dizer: olha, eu queria mesmo que todo Israel fosse profeta. Eu queria mesmo que todo Israel tivesse o espírito que esses homens têm. Por que Moisés estava dizendo isso? É porque por muitas vezes, no meio de uma multidão, poucas pessoas vão estar dispostas a fazer a vontade do Senhor. É que muitas vezes, no meio de uma grande multidão, poucas pessoas estarão dispostas a fazer a vontade do Senhor e a ser cheios do Espírito Santo do Senhor.
Nós temos o exemplo disso nos tempos de Moisés, nos tempos de Jesus e até nos dias de hoje. Nós vemos uma grande multidão que serve ao Senhor, que serve a Cristo, que querem fazer a vontade do Senhor, mas poucos são aqueles que se dispõem a anunciar a palavra do Senhor com verdade. Poucos são aqueles que se dispõem a serem profetas no meio de uma geração corrompida. Poucos são aqueles que se levantam e dizem: Senhor, enche-me com teu Espírito para que eu possa ser uma referência no meio desse povo. Poucos são aqueles que se levantam para fazer a diferença no meio da grande multidão. Porque a grande verdade é que muitos dizem que servem a Cristo, mas poucos estão com o peso do Evangelho sobre si. Poucos estão com a responsabilidade de anunciar a verdadeira palavra. Poucos estão com o peso da mensagem do Evangelho na sua vida. Poucos estão com a cruz sobre os seus lombos, anunciando a verdadeira vontade do Senhor. Porque muitos podem até dizer que servem a Cristo, mas a pergunta que o Espírito Santo faz a nós é: será que tem alguém disposto a fazer a minha vontade para ser referência no meio do povo? Porque diante de milhões de pessoas que estavam no meio do deserto, somente 2 estavam profetizando. E Moisés estava dizendo: olha, eu queria que Deus levantasse mais, mas o povo está disperso. Moisés está dizendo: eu queria que Deus levantasse mais profeta no nosso meio, mas quando Deus olha do alto, Ele não enxerga alguém que esteja com seu coração disposto a fazer a vontade do Senhor, enquanto está todo mundo murmurando. Moisés está dizendo: em vez de vocês estarem murmurando, vocês precisavam estar como esses 2 homens, se enchendo do Espírito do Senhor para anunciar a palavra dEle. Nós estamos em um culto da EBD, e muitas vezes nós olhamos e nós vemos muitas pessoas que já não têm mais o ânimo de acordar pela manhã para ouvir a palavra do Senhor. Muitos de nós, muitas vezes, já não temos mais o ânimo de acordar pela manhã para ouvir e para aprender da palavra do Senhor. E Deus está dizendo para nós: como que vamos ser referências para a vida de alguém se nós não conseguimos sentar para aprender? E eu não digo isso porque eu sou professor, porque desde o primeiro dia que eu me converti, eu sou aluno da escola dominical. E eu fui mais tempo aluno do que eu sou professor. Então eu posso dizer a vocês que nós precisamos sim aprender da palavra do Senhor para depois poder anunciar a palavra a alguém. E Deus está dizendo para nós: no meio de uma grande multidão, eu quero fazer de você uma ferramenta nas minhas mãos. No meio de um povo que já não tem mais ânimo para aprender da palavra do Senhor, eu quero fazer de você alguém que anuncie uma palavra verdadeira para a vida daqueles que precisam. No meio de uma geração que está perdida, somente a palavra do Senhor pode ser esperança para nós. No meio de um mundo a qual muitos pecadores estão se perdendo, e nós, como servos do Senhor, muitas vezes nós deixamos de aprender da palavra dele para anunciar a alguém. E Deus está dizendo: olha, as pessoas serão resgatadas pela palavra que está sobre o teu coração. As pessoas serão resgatadas pela presença que está sobre a sua vida. E nós, como igreja do Senhor, precisamos compreender que nós precisamos dessa palavra dentro de nós. Só 2 se levantam no meio de uma grande multidão. Eu quero dizer a você na noite de hoje que o Espírito do Senhor está à procura de alguém. Que o nosso Deus, Ele está à procura de alguém que esteja disposto a fazer a vontade dEle. O Espírito do Senhor está à procura de alguém que esteja disposto a fazer a vontade dEle e anunciar o Evangelho dEle e ganhar almas para o seu reino. Agora a Bíblia vai dizer que esse povo, eles chegam até próximo a Canaã. Como eu já disse, por muitas vezes eles murmuravam, por muitas vezes eles reclamavam da vida que eles estavam vivendo no deserto. Mas agora Deus, Ele vai enviar esse povo próximo a Canaã,
E quando eles chegam lá, Deus ele vai dizer para o povo: olha, envie 12 pessoas até a terra de Canaã, para que chegando lá, eles espiem a terra e eles vejam se realmente a terra é como eu disse que seria. Deus tinha dito que a terra manaria leite e mel, que era uma terra boa. Só que agora a Bíblia vai dizer que quando eles chegam diante dessa terra, e esses homens eles vão espiar a terra, eles vão dizer, eles ficam lá por 40 dias e eles voltam. E agora eles vão voltar com a resposta. E eles vão dizer no versículo 27 do capítulo 13: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a quem nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos filhos de Anak. Agora, o que a Bíblia vai dizer? Que o povo, ele espia a terra. Quando eles voltam com duas notícias, e eles vão dizer: olha, a terra realmente é boa, mas existem gigantes no meio da terra. A terra realmente é boa, mas existem várias cidades edificadas lá dentro, na qual é quase impossível da gente entrar. Precisamos entender que Israel era uma nação em formação, e havia pouco tempo que eles haviam saído do Egito. E agora a Bíblia vai dizer que o povo que estava dentro de Canaã era um povo forte, era um povo preparado para a guerra. E além de ser vários povos preparados, não era apenas um povo, haviam vários povos no meio daquela terra. A terra estava tomada de gente, e a não ser gente normais, pessoas normais de tamanho normal, ainda tinha gigante no meio da terra. Agora eles vão voltar com a resposta e eles vão dizer: olha, a terra realmente é boa. Eles vão trazer uvas da terra, uvas gigantes, e eles vão dizer: olha, realmente a terra é boa, mas tem um problema. É como aquelas pessoas que viram para nós e falam: olha, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Foi isso que aconteceu. Eles viram para eles e falaram: olha, a notícia boa a terra realmente é boa, mas a notícia ruim é impossível entrar. A notícia ruim tem gigantes na terra, tem vários exércitos no meio da terra, as muralhas são grandes, é impossível da gente entrar. Agora a Bíblia vai dizer: os amalequitas habitam na terra. E agora a Bíblia vai dizer: e todos os filhos de Israel murmuraram novamente contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E olha agora o que eles falam: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha o que eles estão dizendo: olha, Senhor, nós caminhamos até aqui, foi difícil a caminhada até aqui, foi difícil chegar até aonde nós chegamos, mas agora é impossível, não dá para entrar na terra. Nós já passamos por algum momento de fome, nós já passamos por algum momento de sede, e o Senhor foi a provisão, mas agora nós vamos morrer à espada. Agora eles vão dizer: olha, vamos levantar um líder para nós, quem quiser ficar, fica. Vamos voltar para o Egito, vamos retroceder na caminhada, vamos voltar para trás, porque é impossível de entrar na terra. Não tem como entrar, não tem como enfrentar o gigante, não tem como derrubar a muralha, não tem como vencer os povos. Agora eles vão dizer isso, mas aqui existem dois cenários. Por quê? Josué e Caleb, eles vão se levantar e eles vão dizer, no versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Aqui existem duas classes de pessoas. O povo se levanta e fala: vamos voltar para o Egito, vamos levantar alguém para nos guiar, um líder diante de nós, vamos voltar para o Egito. É impossível, vamos morrer aqui. Agora dois homens se levantam, Josué e Caleb, e eles falam: olha, se o Senhor foi Deus que prometeu a terra para nós, Ele é fiel para cumprir. Se foi o Senhor que disse que a gente entraria na terra que mana leite e mel, nós vamos entrar. Eu não sei como nós vamos fazer para entrar,
Eu não sei como nós vamos fazer para vencer. Eu não sei como nós vamos fazer para entrar na terra, para derrubar as muralhas. Mas eu sei de uma coisa: o Deus que nos chamou, Ele é fiel para cumprir a promessa dEle. 2 homens se levantam. Era impossível, mas eles creem na promessa e eles falam: eu ainda acredito no Deus que faz a promessa. Eu ainda acredito no Deus que chama o seu povo. Eu ainda acredito no Deus que fala e cumpre. E se verdadeiramente a terra mana leite e mel, como vocês falaram, o Deus que disse que a terra era boa, Ele nos colocará lá dentro. Olha o que esses homens estão dizendo. Enquanto a grande multidão está dizendo: vamos voltar para trás, eles estão se levantando e estão dizendo: eu creio na promessa que o Senhor nos fez. Lembra da nuvem que eu disse a vocês? A nuvem guiava o povo. A nuvem arrancou o povo da onde eles estavam e ela direcionava todos os dias o povo para onde eles deveriam ir. A nuvem coloca eles diante de Canaã. E agora, diante da terra, eles precisam fazer uma escolha. Será que vão voltar? Ou será que vão enfrentar os gigantes? Será que vão voltar atrás? Ou será que vão ir adiante, confiando na nuvem que os guiou? Muitas das vezes nós somos assim. Nós somos tentados todos os dias, ou a voltar atrás, ou a continuar prosseguindo. Muitas dificuldades se colocam diante de nós. Muitos desertos nós temos que atravessar. Muitas provações nós precisamos passar. Muitas guerras nós precisamos enfrentar. Vai ter dias que a gente vai olhar e vai falar: é impossível vencer o gigante. Mas Deus está dizendo: nós precisamos colocar uma escolha diante do nosso coração e entender uma coisa: ou a gente para no meio do caminho, ou a gente continua prosseguindo. Quero dizer para você nessa noite que o Deus que te chamou, Ele é fiel para cumprir a promessa. Eu quero dizer a você que o Deus que te escolheu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Eu quero dizer a você que o Senhor que te vocacionou, que o Senhor que te separou, que o Senhor que te ungiu, a nuvem te guiou até aqui, o Senhor te direcionou até aqui, o Senhor te deu forças até aqui, Ele te deu ânimo até aqui, Ele te deu alegria até aqui, Ele te deu graça até aqui, e Ele está dizendo para você na noite de hoje: você não vai parar no meio do caminho, porque eu ainda sou o Senhor que renova as forças da minha igreja. Talvez alguém entrou aqui nessa noite igual o povo no Egito, igual o povo no deserto. Vou colocar minha mochila nas costas e vou voltar. Vou colocar minhas bagagens nas costas e vou voltar do lugar aonde eu saí. Mas Deus está dizendo para você: ei, eu te fiz a promessa e eu sou fiel para cumprir. Se eu te fiz a promessa, eu sou fiel para cumprir a promessa que eu mesmo fiz. Porque se eu disse para você que há um lugar que eu desejo te colocar, eu sou fiel para te colocar. Se eu disse a você que existe um lugar reservado para você, é porque eu sou fiel para cumprir a promessa que eu fiz. Se eu arranquei você do Egito, fiz você passar pelo mar, se eu fiz você atravessar o deserto, vai parar agora na frente de Canaã. Deus está dizendo para você: não para, não desista, não olhe para trás. Ei, o povo agora vai dizer: será que nós vamos morrer no deserto? Josué e Caleb são 2 que se levantam e falam: eu tenho a certeza que nós não vamos morrer. Eu tenho a certeza que nós não vamos perecer. Eu tenho a certeza que se Deus nos trouxe até aqui, Ele nos fará vitorioso. Não sei a guerra que você enfrenta, não sei o momento que você atravessa, não sei, não conheço a história que você tem vivido, mas eu quero dizer a você nessa noite que o Deus que te chamou, Ele é fiel para fazer cumprir a promessa que há sobre a sua vida. E a nuvem que guiava o povo no deserto, hoje nós não somos mais guiados por ela, mas Cristo, quando Ele morre na cruz por nós, Ele diz que enviaria o Consolador sobre as nossas vidas. E o Espírito do Senhor, Ele é a nuvem que nos guia.
O Espírito do Senhor, Ele é a nuvem que nos direciona na caminhada. O Espírito do Senhor, Ele é a nuvem que nos leva até o alvo, que é Cristo, que é o céu de glória, que é a promessa que há sobre a nossa vida. E Ele está dizendo para mim e para você: o Espírito que está sobre você ainda te direciona para o lugar que eu quero. O Espírito que está sobre você ainda é aquele que te dá força no meio da caminhada. O Espírito que está sobre você ainda é aquele que enxuga tuas lágrimas, te dá ânimo e te dá força para continuar. A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor é aquele que nos fortalece no meio das guerras. Tem alguém que pode estar abrindo para mim Zacarias aí? Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, ó, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes essas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Olha o que Deus estava dizendo para o profeta Zacarias. O sacerdote Josué, por causa do pecado do povo, agora esse Josué já não é mais o mesmo que se levantou lá no meio do povo do deserto, mas é um sacerdote. Mas agora o texto vai dizer: olha, o sacerdote Josué estava com as suas vestes sujas. Agora a Bíblia vai dizer que Deus dá uma visão para o profeta Zacarias, e ele vai dizer: o anjo do Senhor aparece até o sacerdote Josué, e agora o anjo do Senhor vai dizer: olha, não é este um tição tirado do fogo? E o que esse texto significa? O tição era uma madeira que era colocada no fogo, e antes dele se destruir, antes dele virar pó, antes dele se acabar, alguém tirava ele, e ele não se acabava totalmente. Então é uma madeira queimada, quase se desfalecendo, quase acabando, mas ela não chega a acabar. O anjo vai dizer: olha, Josué é esse homem, está com as suas vestes sujas, mas ele é um tição tirado do fogo. Ele é alguém que foi colocado no meio do fogo, quase foi consumido, mas foi restaurado. Ele é alguém que entrou dentro do fogo, quase foi morto, quase acabou a sua história, mas o próprio Senhor o arrancou e o restaurou, colocou vestes novas, o levantou novamente, pegou as vestes sujas que ele tinha, transformou as vestes deles em vestes novas e fez dele uma nova criatura. O que esse texto quer dizer? Deus nos arrancou de onde a gente estava. Deus pegou a gente com a nossa veste suja. Deus pegou a gente como aquele pedaço de madeira, estava quase sendo destruído, mas Deus arrancou do poder do fogo, Deus arrancou do poder da destruição, Deus arrancou do lamaçal do pecado, Deus tirou do lugar da destruição, Deus tirou da condenação do inferno, Deus nos arrancou, nos reuniu aqui nessa noite, e nós estamos exaltando o nome dele, dizendo: Senhor, Tu ainda é o dono da promessa, ainda é o dono da promessa que está sobre a minha vida. O anjo diz a Josué: vou arrancar você da destruição, vou colocar vestes novas em você, e quem olhar para você já não vai mais ver você como você era antes. É isso que Jesus faz conosco, é isso que essa nuvem faz comigo e com você. É isso que a presença dele faz comigo e com você. Estávamos prestes a ser destruídos, mas ele restaurou a nossa sorte. Estávamos prestes a morrer,
estávamos prestes a se afundar nos nossos pecados, mas a graça dele nos restaurou, e nós estamos aqui nessa noite, e nós podemos dizer que o Deus que nos chama, que o Deus que nos escolhe, que o Deus que nos vocaciona, ainda é fiel para cumprir a promessa que existe sobre a nossa vida. Eu quero dizer a você na noite de hoje: não pare, não desiste, não olhe para trás, não se esqueça da promessa. O Deus que te chamou é fiel para cumprir. Se Deus não permitiu você morrer até hoje, você vai continuar caminhando. Se Deus não permitiu você parar até hoje, você vai continuar caminhando. Se Deus não permitiu o deserto te matar, a fome te matar, a sede te matar, Ele será fiel para fazer cumprir a promessa que há sobre a tua história. Não retroceda, não olhe para trás, não se esqueça da promessa. Deus te arrancou da destruição, Deus te arrancou do lugar que você vivia, Deus te arrancou da vida que você vivia, restaurou a sua sorte, restaurou a sua vida, e hoje nós temos 1000 motivos para louvar a Ele e dizer que Ele é bom, que Ele é justo e que Ele é fiel sobre a nossa história. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Se não tivermos motivos para se alegrar diante das circunstâncias, que venhamos lembrar do que Ele fez por nós no Calvário, que venhamos nos lembrar da promessa que há sobre a nossa vida, que venhamos nos lembrar que um dia estávamos condenados à morte, estávamos condenados ao inferno, estávamos condenados à destruição, mas a graça dele nos alcançou, a misericórdia dele nos restaurou, e hoje estamos aqui louvando, exaltando e glorificando o nome daquele que é santo e justo e reina para todo sempre. Você venha guardar essa palavra no seu coração. O Deus que te chamou é fiel para cumprir a promessa. O Deus que te escolheu e que te vocacionou é fiel para fazer você chegar até o final. E talvez você que chegou aqui nessa noite como aquele pedaço de madeira queimado, quase se desfazendo, o Senhor está dizendo: eu sou Deus que posso colocar vestes novas em você, te fazer uma nova criatura e te dar forças novamente, te dar ânimo novamente e fazer você continuar caminhando. Que você venha guardar essa palavra em nome de Jesus, e que você nunca desfaleça da sua fé, e saiba que o Deus que te escolheu é fiel para fazer cumprir a promessa que há sobre a sua vida. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.